E aí, minha galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa tarde. Tudo tranquilo? Prontos para estudarem mais uma aula de química? E aí, tudo beleza? Beleza, beleza. Deixa eu ver quem está aqui. Daniel Jesus, Daniel Rodrigues, Ellen Maria, Iana Maria, Isabela, Júlia, Caio, Nicole. Muito bem. Parabéns ao Caio, chegou agora, Giovana, chegou. Continue, né? Parabéns pela perseverança, pela dedicação, certo? Boa tarde, Giovana. Que vocês possam alcançar o sonho de vocês, certo? E isso é um primeiro passo, é você ter perseverança, né? A gente precisa disso, a gente precisa entender que nada é alcançado, nada é alcançado de forma fácil, de forma tudo que vem fácil, não tem gosto, não tem sabor nessa vitória, tá certo? Então, vocês que estão aqui persistindo, que estão aqui comigo toda a quarta-feira, às 5 horas, eu desejo a todos vocês sorte e sucesso, tá bom? Beleza? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Galerinha, hoje eu já postei aí um material. Valeu. Eu já postei um material aí que a gente vai trabalhar, valeu, Giovana? A gente vai trabalhar um material que é sobre soluções hoje, tá bom? Aí eu já postei uma lista de atividades e vou dar uma breve revisão dos itens que a gente precisa de solução, pelo menos uma parte hoje, tá ok? Beleza, beleza? Vamos embora. Vamos lá, eu vou apresentar aqui para a gente. Deixa eu abrir aqui o slide para a gente poder apresentar aqui. Boa tarde, Felipe Góes. Beleza, beleza. Galera, vamos falar um pouquinho sobre solução? Vamos lá? Olha só, eu vou apresentar aqui, vou fazer uma breve revisão. Eu já sei que muita gente aí já estuda, né? Está estudando, então vou fazer uma breve revisão sobre um capítulo chamado solução. A gente definir o que é uma solução, né? A solução significa nada mais, nada menos do que você misturar duas coisas e essas duas coisas, quando se misturarem, formarão apenas uma única fase visível. Então, imagine que eu vou colocar aqui água. Olha só, vamos discutir esse conceito aqui rapidinho. Eu vou colocar aqui água e vou colocar aqui sal de cozinha, né? NaCl. Está aqui, água e sal. Veja, quando isso aqui, essas duas substâncias se encontrarem e acontecer aqui uma dissolução, nós vamos ter aqui uma dissolução. O processo de dissolução é o processo que forma a solução. Tudo bem? Então, é o ato de dissolver. Nós vamos dissolver o sal na água. Aí, sal e água formarão uma única fase. Aí nós teremos aqui agora uma solução. Então, o que é uma solução? Uma solução é uma grande mistura, uma solução é uma mistura, só que uma mistura monofásica. Ela é uma mistura monofásica. Toda mistura monofásica,
ela é chamada de mistura homogênea. Então, a solução é uma mistura homogênea, quer dizer, monofásica. Está aqui. Beleza? Olha, a parte que se esconde, a parte que é escondida, ela é chamada de soluto. Então, a gente vai dizer que o sal aqui é o nosso soluto. E a água é o nosso grande solvente. Nós precisamos ampliar o nosso vocabulário. É importante isso, a gente ampliar o nosso vocabulário. Soluto, dentro de uma mistura, ele pode ser chamado de disperso. O soluto também pode ser chamado de disperso, tá ok? Agora, nem todo disperso é um soluto, mas todo soluto é um disperso. Por exemplo, se eu jogasse areia aqui, a areia iria se espalhar na água. A areia seria um disperso. Mas não seria um soluto, porque a areia não se dissolve na água. Tudo bem? Então, disperso é aquilo que se espalha e soluto é aquilo que, além de se espalhar, ele também se dissolve. Então, o soluto é um disperso, porque ele se espalha, e também é chamado soluto porque, além de se espalhar, ele se dissolve. O solvente é o meio onde há esse espalhamento, essa dispersão. Aí a gente vai dizer que o solvente é chamado de dispersante. O solvente é chamado de dispersante. Está aqui. O solvente é chamado de dispersante. Tudo bem? Solvente é o dispersante e o soluto é o disperso. Um meio onde há um espalhamento, onde há uma dispersão, é chamado sempre de dispersante. Agora, esse dispersante só pode ser chamado de solvente se ele dissolve alguma coisa. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar água e jogar areia, a areia vai se espalhar na água. A água vai ser um dispersante, mas não vai ser solvente. Você me pergunta, Nanda? Não, porque a água não dissolve a areia. Então, nesse caso, da água e areia, a água é um dispersante, mas não é um solvente. Já no caso da água com sal, a água é um dispersante e um solvente, porque ela dissolve o sal e faz com que o sal se espalhe nela. Veja se vocês compreenderam essa primeira parte introdutória. Vitória diz assim, nem todo disperso é soluto. Isso, mas todo soluto é disperso. É isso? Perfeito, perfeito. Beleza? Vitória Oliveira, tudo tranquilo? Certo, então. Dá para entender essa primeira parte? Conceitos que nós precisamos entender. Soluto, solvente. O termo soluto e solvente só se aplica quando eu tenho uma solução. Só se aplica o termo soluto e solvente quando eu tenho uma solução. Agora, quando eu tenho qualquer mistura eu posso aplicar, seja ela homogênea ou heterogênea, eu posso aplicar o termo disperso e dispersante. Beleza? O termo disperso e dispersante é aplicado para qualquer mistura. Agora, o termo soluto e solvente só se aplica para as misturas homogêneas. Quem é o soluto? É o mesmo que disperso de uma mistura homogênea. Quem é o dispersante? É o solvente, desculpa, o solvente. Quem é o solvente? É o mesmo que o dispersante de uma mistura homogênea. Quem é o soluto? É o mesmo que o disperso de uma mistura homogênea. Deu para entender na figurinha aqui, ó? Beleza. Se não houver este fenômeno chamado dissolução, se um composto não dissolve o outro,
não haverá solução. Então, água e areia. A água dissolve areia? Não. Teve dissolução? Não. Então, água e areia não formam uma solução. Tudo bem? A palavra mistura, ela pode ser trocada pela palavra dispersão. Tudo bem? A palavra mistura pode ser trocada pela palavra dispersão. Beleza? Então, quando a dispersão é monofásica, a gente chama isso de solução. Temos o disperso, que é o que se espalha, que é chamado de soluto. Temos o dispersante, que é o meio onde o outro se espalha, que a gente chama de solvente. Agora eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguma interferência. Eu vou adiante. Essa primeira parte introdutória está tudo ok? Beleza? Massa. Solução é o mesmo que mistura homogênea. Porque tem um outro tipo de mistura, Vivian, chamada de mistura heterogênea, que é uma mistura, mas não é uma solução. Pode explicar o caso do solvente? Sim. Beleza. O solvente é o meio onde o soluto se espalha, o soluto se dispersa. O soluto, sal, ele se espalha na água. Então, o soluto foi a substância que se espalha, o solvente é o meio onde isso acontece. Só que o solvente também é chamado de dispersante. Tá ok? Veja se deu para entender. Vitória. Entendeu? Muito bem. Solvente dispersante, soluto disperso, mistura dispersão. Se a mistura for monofásica, a mistura é chamada de solução. E para formar uma solução, teve que acontecer um fenômeno chamado dissolução, que é o ato de dissolver. Não há solução sem este fenômeno. Por exemplo, óleo com água. O óleo se dissolve na água, a água se dissolve no óleo? Não, não houve dissolução, então não há solução. Beleza, beleza? Vamos adiante. Gente, uma coisa que me interessa muito, eu vou ser muito sucinto para não encher sua cabeça com muita coisa, vou ser muito sucinto, tá bom? Uma coisa que me interessa muito no capítulo solução é a concentração. O que é a concentração? A concentração é uma razão, eu queria que você guardasse isso aqui, ó, é uma razão, ó, veja aqui é uma divisão, então isso é uma razão, ó, uma razão entre a quantidade de soluto que eu tenho, tudo bem? E a quantidade de solução. A quantidade de soluto e solução. Então, é uma divisão. A conta que você vai fazer é de divisão. Você vai dividir o soluto pela solução. Soluto é uma parte da mistura. Soluto é uma parte. E a solução? A solução é o todo. Então, eu estou dividindo a parte pelo todo. Parte soluto, todo solução. E eu fiz uma divisão da parte pelo todo. Vê se todo mundo entendeu o que é uma concentração. É a divisão entre a parte soluto e o todo solução. Beleza, beleza? Agora, como que eu vou fazer isso? Quais são as concentrações? Olha, eu vou ter uma concentração chamada de comum, representado pela letra C, tá aqui, C de comum, onde eu divido o soluto pela solução. Mas o que do soluto? A massa. E o que da solução? O volume. Massa sobre volume. Massa sobre volume. Beleza? Massa sobre volume. Esse 1zinho aqui, que a gente coloca do lado do M, significa soluto. Então, quando eu falo M1, eu estou falando massa do soluto.
Cuidado para você não confundir com densidade. Porque densidade também é massa sobre V. Qual a diferença, Dan? É que aqui é massa da solução, volume da solução. A concentração não. A concentração é soluto, solução. Densidade é solução, solução. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá ficando fácil? Tá ficando tranquilo? Eu tô gostando, hein? Vamos lá. Uma outra maneira de expressar o quanto eu tenho de soluto numa solução, o quanto eu tenho de soluto numa dada quantidade de solução, é usando o número de mols. Ao invés da massa, usar o mol. Ao invés da massa, usar o mol. Então, eu posso usar a massa do soluto ou eu posso usar o mol do soluto. Aí, quando eu usar o mol, a concentração será chamada de molar. Concentração molar. Concentração molar. Beleza? Está aqui. Número de mols sobre volume da solução em litros. Número de mols do soluto, volume da solução. Mol, volume. Mol, volume, massa, volume. Beleza? Dúvidas até agora? Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha, antes de eu ir para aqui, para aquela outra concentração, eu queria falar mais algumas coisinhas aqui. Eu pensei que tinha colocado aqui, mas não coloquei, eu vou então escrever, tá bom? Olha só. Ó, eu tenho duas concentrações. A que mais nós usamos são essas, gente, ó. Comum e molar. Primeiro, qual é a unidade que nós usamos aqui? Unidade de massa que nós usamos na química. Posso usar várias, mas a que mais usamos é grama. Isso pode ser quilo, miligrama, nanograma, picograma. E a unidade que mais nós usamos é o litro, de volume ao litro. Então, normalmente, nós usamos essa concentração aqui, grama por litro. Grama por litro. Grama do soluto, litro da solução. Então, quando eu digo que eu tenho 2 gramas por litro, eu estou dizendo que cada litro da solução, cada litro da mistura, tem 2 gramas de soluto. É assim que você deve entender. 1 litro da solução tem 2 gramas de soluto. Beleza? Agora, quando eu falo em concentração molar, a unidade que eu devo tomar como referência é essa. O número de mols é mol e o volume, litros. Mol por litro. Quando eu digo que eu tenho 0,1 mol por litro, eu estou dizendo que em cada litro da solução eu tenho 0,1 mol de soluto. Tudo bem até agora? Tranquilo? Beleza, beleza? Massa? Fala aí para Dan se está dando para entender. Tranquilo. Giovana Pinheiro diz que está tudo tranquilo. Vitória Oliveira diz que está certo. Beleza, que massa. Gente, olha, se você olhar, o que diferencia grama por litro de mol por litro? Alguém sabe? Ó, grama por litro, mol por litro. O que diferencia? Ó, embaixo é litro, embaixo é litro. O que diferencia é que nessa daqui eu estou usando grama, que é massa, e aqui mol. Tudo bem? Agora, então fala para mim, tem como eu transformar este grama em mol sem mexer no litro? Eu só quero mudar o grama para mol. Uma massa vira mol como? Dividindo pela massa molar. Dividindo pela massa molar. Então, se eu pegar o valor que está aqui de 2 gramas e dividir pela massa molar dele, tudo bem? Eu vou dividir pela massa molar dele, beleza? Vamos supor que essa massa molar seja de 20 gramas por mol. Massa molar é aquela que a gente acha com a fórmula e a tabela periódica. 20 gramas por mol. Se eu dividir 20, o 2 por 20
vai dar quanto, galera? Vai dar 0,1. Esse 0,1 aqui não é mais grama. 0,1 já não é mais gramas. E é o que, Dan? É mol. Então, você pegou os 20 gramas, os 2 gramas, desculpa, e dividiu por 20, virou mol. 2 gramas é 0,1 mol. 2 gramas é 0,1 mol. Então, tem como converter a comum em molar? Tem. É só você dividir pela massa molar. Até agora tudo tranquilo? Ô, Dan, e se eu quiser voltar? Olha, se você quiser voltar, é só fazer o contrário. Se você vindo dividir, quando você subir agora, você multiplica. Legal? Não entendeu não, Julinha? Não? Vamos então repetir aqui para você. Olha só, quando eu digo que eu tenho 2 gramas por litro, eu estou dizendo que o soluto tem 2 gramas dentro de 1 litro. Beleza? Dentro de 1 litro. Se eu te perguntar, se eu disser, não mude 1 litro, deixa 1 litro aqui, mas transforme esses 2 gramas em mol. Eu quero que você transforme esses 2 gramas em mol. Aí você tem que lembrar lá de cálculos, né, químicos, como é que a massa vira mol? Ó, número de mols é a massa dividido pela massa molar. Número de mols é massa dividido pela massa molar. Beleza? Então, quanto é essa massa? 2 gramas. Aí eu estou supondo que a massa molar seja de 20. 20 gramas por mol. Isso aqui é massa molar. Aí você tem que lembrar lá de cálculos químicos, tá bom? Então, 2 dividido por 20 dá quanto? Dá 0,1. 0,1 o quê? 0,1 mol. Então, 2 gramas dividido pela massa molar do composto. A massa molar do composto. Isso aqui, se eles não te derem a massa molar, eles vão te dar as massas de cada átomo e a fórmula para você calcular. Então, 2 dividido por 20 dá 0,1. Então, eu posso dizer que 2 gramas correspondem a 0,1 mol. Ou seja, eu vou chegar aqui e vou substituir. O que são 2 gramas? 0,1 mol. Então, falar que eu tenho 2 gramas no litro é a mesma coisa que dizer que eu tenho 0,1 mol no litro. Isso porque a massa molar é de 20. Beleza? Tem que lembrar, Júlia, do cálculo químico, tá? Número de mols é massa sobre massa molar. Beleza? Então, eu posso ir adiante. Eu fiz aqui um resumo das 2 considerações que mais nós usamos são essas, viu, galera? São as 2 mais utilizadas. Tá bom? Beleza, beleza? Posso? Beleza. Nós temos mais uma consideração aqui, chamada de porcentagem em massa. Porcentagem em massa. Também conhecido como título. Título em peso, título e porcentagem. São a mesma coisa, título e porcentagem. Título P/P, quer dizer, peso barra peso, ou M/M. Título M/M. Quer dizer, massa, peso. Peso não é a mesma coisa que massa. Peso é uma força, né? E massa é uma grandeza que mede o quanto nós temos de matéria, em gramas, em quilos. Tá, mas durante muito tempo a gente usou esse termo. A gente confundia muito, né? A gente dizia, você sobe na balança, até hoje você fala qual é o seu peso, aí você diz 70 quilos. Você não falou o peso, você falou a massa. Então, por conta disso, você pode encontrar nas questões título em peso. Por conta disso, título em peso é a mesma coisa que título em massa. Tá bom? Essa massa pode ser trocada por volume. Existe um outro título, que é o título em volume, onde eu usaria o volume por volume. Seria título V/V. Tá aqui. Olha, o título em massa é o que mais nós usamos, tá bom?
Eu vou pegar a massa do soluto, que é a parte, e dividir pela massa do todo, que é a solução. Parte, todo, parte, todo, parte, todo. O todo, aqui embaixo, esse todo, na verdade, é somando o M1 com o M2, que é a massa do soluto com a massa do solvente. Legal? Então, título é M1 sobre M, título é M1 sobre M1 mais M2. Por que quem é M1 mais M2? É M, é a massa total. Beleza? Isso é título. Detalhe, título não possui unidades. Por que, Dan? Porque você vai dividir grama por grama. Então, o que vai acontecer? Quando você dividir grama por grama, grama cancela grama. Não tem unidade. A gente diz que ele é adimensional. O valor do título, se eu estou dividindo a parte pelo todo, o valor do título está sempre compreendido entre 0 e 1. Ele é maior que 0 e menor que 1. Beleza? Agora, coisas importantes do título. O título, ele pode, se eu pegar o título e multiplicar por 100, ele vira uma porcentagem. Porcentagem é o título multiplicado por 100. Porcentagem. Título multiplicado por 100. Se eu pegar o título e multiplicar por 10 a sexta, 10 a sexta é 1 milhão. Aí a gente cai numa outra grandeza chamada ppm. ppm é partes por milhão. Então eu queria que você guardasse que a porcentagem é o título multiplicado por 100. E o ppm é o título multiplicado por 1 milhão. Para não escrever 1 milhão por extenso, assim, né? Eu vou botando todos os zeros, melhor dizendo, eu vou botar 10 a sexta. Vou deixar em potência. Tudo bem? Ok até agora? Tranquilo? Massa. Eu posso fazer uma relação entre essas concentrações. Isso aqui é muito roubado em provas. Tá? Olha, a concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar, que é igual a densidade vezes título vezes 1000. Olha só, isso aqui é muito legal. Se eu pegar a concentração comum, eu posso dizer que ela é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Tá ok? E isso aqui também é igual, isso é igual ao primeiro termo, que é igual ao terceiro. Quem é o terceiro termo? Se eu pegar a densidade, multiplicar pelo título, que título dá? O título P barra P, o título em massa, e multiplicá-lo por 1000, eu também chego na concentração. Então, esses três membros, primeiro membro, segundo membro, terceiro membro, entre eles tem uma igualdade. Significa que eles são iguais, ó. Ó para aqui. Existe uma igualdade. Primeiro membro com o segundo igual ao terceiro. Se o segundo é igual ao primeiro e é igual ao terceiro, então o primeiro também é igual ao terceiro. Tudo bem? Aqui está especificando C é concentração em grama por litro, esse Mzinho é concentração em mol por litro, D é densidade em grama por ml, título, T é título em massa, e o μ é o fator que está convertendo esse ml da densidade para o litro, ml para litro. Beleza. O que você não entendeu, Vivian? Você fala para mim para eu poder te ajudar. A segunda parte, olha, essa segunda parte aqui, ó, eu estou dizendo para você que existe uma possibilidade de você converter uma grandeza na outra sem precisar de muito cálculo. Você vai lembrar assim, a concentração comum é molar vezes massa molar, que é a mesma coisa que densidade vezes título vezes 1000. Se você quiser, eu posso mostrar aqui para você, ó. Ó, quem é C? Presta atenção. Quem é C?
CM1 sobre V. Quem é concentração molar? Concentração molar é M1 sobre V, vezes a massa molar. Tudo bem? Então, vezes a massa molar. Está aqui. Espera aí, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Espera aí, rapidinho, tá? Vezes a massa molar. Beleza. Que é igual. Que é densidade? Só que vou fazer. Densidade é massa sobre volume. Que é título? Ó, aqui é densidade. Tudo bem? Que é título? Título é M1 sobre V. Ou M1 sobre M, desculpa. E aqui, 1000. Então, isso aqui é título. Isso aqui é 1000. Aqui o 1000. O 1000 é só um fator de conversão. Tá bom? Beleza. Só que no lugar de N1, eu vou colocar o que significa N1. Então, eu vou apagar aqui o N1. Como é que eu acho o número de mols? Você lembra lá de cálculos químicos. Você tem que me ajudar agora. Cálculos químicos. Aqui, N, número de mols, é massa sobre massa molar. Deixa eu consertar aqui. Sobre massa molar. Aí agora, ó, quer ver que isso aqui tudo vai dar igual? Presta atenção, ó. Presta atenção. Eu vou chegar aqui e vou cortar esse M1 com esse M1. Vou cortar esse M com esse M. O que foi que ficou? Ficou M1 sobre V aqui, no primeiro membro. Aqui ficou M1 sobre V. E aqui ficou M1 sobre V. Eu estou dizendo que isso aqui é M1 sobre V, que é C, e isso aqui é M1 sobre V, que também é C. Então, existe uma igualdade nesses três membros. Isso. A igualdade aqui, ó. Isso aqui é M1 sobre V. Mas isso aqui, essa multiplicação, também dá M1 sobre V. Eu provei aqui para você, ó. M1 sobre V. Que eu vou cortar o M, eu vou cortar isso aqui com isso. Aí vai dar M1 sobre V. Aqui eu vou cortar isso com isso. Aí deu M1 sobre V. Então, esse primeiro membro é M1 sobre V. Essa multiplicação aqui também é M1 sobre V. E essa multiplicação, provado aqui, ó, também é M1 sobre V. Então, esses três membros são iguais. Giovana pergunta, M1 é a massa molar do soluto, isso é dado no problema. Isso. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Se quiser perguntar, fica à vontade. Outra coisa que eu preciso que vocês guardem para o Enem é essa dica aqui, ó. Aqui, quem estiver assistindo nesse momento agora vai pegar uma dica massa. Concentração de íons nos compostos iônicos ou ionizáveis. Veja, a L2SO4,3. Eu estou dizendo que esse composto aqui, ele tem uma concentração de 2 mol por litro. Só que tem um detalhe. Esse composto, quando ele cai na água, os íons se separam. A palavra separar na química é substituída pela palavra dissociar. Então, você tem aqui uma dissociação. Como é uma separação de íons, a gente vai dizer que há uma dissociação iônica. Então, um composto iônico, quando cai na água, ele se dissocia, os íons se separam. E aí, vai formar o que aqui? Vai formar alumínio, 3+, tudo bem? Alumínio 3+, e vai formar o íon SO4, que é o íon sulfato 2-. O alumínio é 2 e o sulfato é 3. Por quê? Porque aqui tem 2 alumínios nessa fórmula e aqui tem 3 SO4. Então, os 2 alumínios se separam dos 3 SO4.
O nome disso é dissociação iônica. Então, se eu te perguntar, eu não, a prova, te perguntar qual é a concentração do íon alumínio e qual é a concentração do íon SO4, para descobrir de forma rápida e prática, você vai simplesmente chegar e dizer, olha, está escrito aqui, basta multiplicar o índice é esses númerozinhos aqui, ó, isso é o índice, tá? O 2 aqui, o 3, de cada íon pela concentração do composto. Quanto é a concentração do composto, né? 2? Então, olha aqui o que eu fiz. A concentração do alumínio é o índice dele, que é 2, esse 2 daqui, vezes a concentração, que é 2. Aí dá 4 mol por litro. O sulfato, o índice é 3, aqui é 3, e a concentração do composto é 2. Está aqui, 3 vezes 2, 6. Então, o sulfato, o Al2SO4, 3, a questão disse que tem uma concentração de 2 mol por litro. Aí ele vai te perguntar, quanto é o do alumínio? É 2 vezes 2, dá 4. Quanto é a do SO4? Você vai dizer que é 3 vezes 2, ó, vezes, aí dá 6. Vê se entendeu. Beleza, beleza? Beleza, então vamos embora. Olha só. Um outro item que é muito cobrado em prova do Enem é o item que a gente chama de diluição. Diluição. Diluição, tá bom? Item diluição. O que é diluir? Você sabe fazer? Eu perguntei aqui. Você sabe fazer uma diluição? Sabe o que é uma diluição? Sabe fazer? Vamos ver isso? Olha só. O que é uma diluição? A resposta que eu espero de você é a diminuição da concentração de uma solução. Então, o que é diluir? É tornar a concentração menor. Como fazer? Você pode acrescentar solvente ou retirar soluto. Acrescentar solvente é a maneira mais utilizada na prática. O que a gente mais faz na prática é botar solvente. Gente, um minutinho aqui, rapidinho, tá? Não sai daí. Então, galera, olha aqui. Ó, diluição. O que é diluir? Tá? O que é diluir? Diluir é tornar a concentração menor. Tudo bem? Diluir é tornar a concentração menor. Como é que eu faço para diluir? Como é que eu faço para diluir? Eu vou simplesmente acrescentar solvente ou retirar soluto. Beleza? Acrescentar solvente ou botar soluto. Ou acrescentar solvente ou tirar soluto. É mais fácil, você botar solvente ou tirar soluto? É mais fácil colocar o solvente. Então, eu vou dizer para você que o que a gente faz na prática é isso aqui, é botar solvente. Tudo bem? Por isso que a maioria dos problemas de diluição vem acrescentando não sei quantos litros de água, em que valor vai parar a concentração, e aí vai. Olha aqui um exemplo legal. Eu peguei um suco, um refresco, um suco em pó, um tangue, um kisuke, qualquer coisa desse tipo. Joguei aqui. Aí, você está vendo aqui que aqui tem a palavra dissolução. O que é isso? É o ato de dissolver. Então, eu vou jogar o solvente. Eu vou jogar o solvente. Beleza? Quando eu joguei o solvente, eu criei uma solução. Eu criei uma solução. Só que, segundo o meu problema aqui, segundo a figura,
Eu botei pouca água, então o solvente a solução está concentrada. Ela está com a alta concentração. Se eu quiser torná-la menor, se eu quiser diminuir esta concentração, aí eu vou fazer uma diluição, que é acrescentar mais água na solução. Acrescentando mais água na solução, a solução fica menos concentrada. O nome disso é diluição. Tudo bem? Vou enviar, sim. Beleza? Seria o inverso de concentrar, Daniel. Isso. Concentrar é tornar a solução mais concentrada. Seria jogar mais soluto. Tudo bem? Quando a gente joga mais soluto, ela concentra. Quando a gente joga mais solvente, ela dilui. Entendeu, Daniel? Beleza. Trouxe algumas imagens aqui, ó. Tem um termo que a gente usa assim, ó, diluição de 1 para 10. 1 para 10. Isso é muito comum nos sucos, nos medicamentos, que significa usar uma parte daquele produto para 10 partes de água. 1 para 10. Tá? Usando razões, ó. 1 para 10. Beleza? Alguma dúvida? Não? Vamos embora. Aqui um exemplo, ó. Eu tenho 200 ml de água e 50 gramas de sal. Eu vou colocar, aqui eu tenho uma solução, né? Eu vou colocar 300 ml de água. Para quanto vai o valor de água? 500. E quanto o valor de sal? Continua 50. Então, veja que nesse caso, a massa do soluto permaneceu constante. Mas o volume, o que aconteceu com o volume? Ele aumentou. Porque eu aumentei o volume da solução botando mais água. Deu para entender? Diluir significa botar solvente. O soluto eu não mudei, ó. Continuou 50. Aqui é 50 espalhado em 200 ml. Aqui é 50 espalhado em 500 ml. Aqui o soluto está mais concentrado. Aqui no 2, ele está menos concentrado. No 1, ele está mais concentrado. No 2, ele está menos concentrado. Quero dizer, mais diluído. Bom? Cálculo da diluição. Gente, como é que eu calculo a diluição? Como é que eu calculo a diluição? A gente vai ver como é que a gente faz isso. Como resolver os cálculos que envolvem diluição? A gente vai responder assim, ó. Ó, presta atenção. Primeiro, a gente vai usar uma regra de 3 inversa. Por quê? Porque a concentração é soluto sobre volume, não é? A concentração e o volume guardam entre si uma relação inversa. Então, isso aqui está me dizendo que se o soluto é constante, mas se o volume aumentar, me ajuda aqui, se o volume aumentar, o que tem que acontecer com esse valor aqui? Ele tem que diminuir. Então, concentração e volume são inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, eu vou dizer que a concentração inicial está para um volume inicial. I é inicial. A concentração final está para um volume final. Concentração I está para um volume I. Concentração F está para um volume F. Se fosse uma regra de 3 direta, você ia fazer isso aqui, né? Você ia multiplicar um pelo outro. Como esses dois não são diretos, são inversos, você tem duas maneiras de resolver essa regra de 3 inversa. Ou você multiplica o C vezes esse V, ou você multiplica esse por esse, quando for inverso. Isso é matemática. Ou você faz o seguinte, você chega aqui, como a regra de 3 é inversa, você inverte um dos lados para poder multiplicar meio por extremos. Foi o que eu disse aqui. Como é inversa,
vamos inverter um dos lados. O VF subiu e o VI desceu. E agora eu posso resolver meio por extremos. Aí vai ficar CI, VI, CF, VF. Que seria a mesma coisa de multiplicar direto aqui, assim, ó, esse por esse e esse por esse. Tudo bem? Então, resumindo, essa é a equação que eu preciso. C é concentração, pode ser qualquer uma. Pode ser título, pode ser porcentagem, pode ser comum, pode ser molar, tá bom? C aqui não está representando a comum, está representando concentração. Concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Essa é a equação que nós vamos usar para diluição. E como resolver isso, os cálculos, né? Olha, tem outra maneira de fazer. Eu trouxe aqui o entendimento. Se o volume de uma solução dobra, o volume dobrou. O que tem que acontecer? O volume aumentou. O que vai acontecer com a concentração? Ele tem que cair, só que ele vai cair pela metade. Porque um dobra, outro cai pela metade. Se o volume tem um aumento de 3 vezes, a concentração diminui 3 vezes. Se um aumenta 3 vezes, o outro diminui 3 vezes. O que você tem que entender é que concentração e volume guardam entre si uma relação de proporção inversa. Se um dobra, o outro cai pela metade. Se um triplica, o outro reduz a 1/3. Se um quadruplica, o outro é dividido por 4. E assim vai. Essa é uma maneira também de resolver sem precisar guardar aquela equaçãozinha lá. É só entender que eles crescem de forma inversa. Tudo bem? Eles têm comportamento inverso. E esses são os tópicos que eu trago hoje para vocês. Tá vendo? A aula hoje foi curtinha. Esses são os tópicos mais cobrados no Enem do capítulo Solução. Ok? Vocês vão agora fazer o exercício. Vocês vão fazer o exercício que eu postei, a lista, e na próxima aula a gente vai responder esses exercícios. Tudo bem? Fechou? Tranquilo? Obrigado, Gel. Muito obrigado. Deu para entender o resumo do que a gente precisa para o Enem? Eu fui bem sucinto, para a gente não ficar perdendo muita coisa. Eu botei lá 7 questões, eu quero que você faça, tá? Para você ser aprovado, para você conseguir fazer, tá bom? Beleza, valeu, Vivian. Obrigado. Beijo no coração, tá? Daniel, para aí a gravação. Tá bom? Faz a atividade que eu